E aí, pessoal do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e na aula de hoje a gente vai falar de um dos temas mais legais do nono ano. A gente já vai começar uma parte introdutória à física, que é uma das matérias mais legais que vocês vão ver no ensino médio, certo? E o primeiro tema que a gente vai ver é cinemática. E é principalmente os conceitos. Vocês vão ver, pessoal, que a partir de agora, a partir do ano que vem, na verdade, quando todos estiverem no ensino médio, conceitos de física serão extremamente importantes para você responder qualquer questão da matéria. Ok, pessoal? Então vamos lá. A habilidade que vai ser abordada, né? Porque a gente ainda está no nono ano, a gente ainda está em ciências, então vamos com calma. A habilidade que a gente vai abordar é construir os conceitos sobre movimento, repouso, ponto material e corpo extenso. A nossa aula de hoje vai até corpo extenso, tá? Na próxima aula, na aula de quarta, a gente vai falar sobre velocidade média e aceleração média, que são conceitos muito legais que são fáceis da gente visualizar no nosso dia a dia. Não só a velocidade média como a aceleração média, como todos os outros também. Agora vamos lá, pessoal. Tá, o que é cinemática? Já que o tema da aula é cinemática, é importante a gente saber o que é a cinemática. Pessoal, é o seguinte, cinemática é a parte da mecânica, e aí vale lembrar que mecânica, pessoal, é a parte da física que estuda basicamente os movimentos, tá? Então, cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos dos corpos e das partículas, tá? Vale lembrar que o nosso corpo é formado por milhares de partículas e elas estão se movimentando o tempo todo, só que a gente não estuda isso a nível molecular, tá? A gente estuda isso já a nível macroscópico, digamos assim, ok? Então vocês vão ver que é um tema maravilhoso. Mas já que a cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos, o que é movimento? É importante saber, cada conceito, pessoal, é um conceito que vai se ligar a outro. Vocês vão ver que é um assunto muito gostoso de se estudar. Então, já que cinemática estuda os movimentos, o que é movimento? Pessoal, movimento em física, tá? Vale lembrar que essa matéria de ciências, ela engloba química, física e biologia, tá? Muito pouco de física, mas engloba também. Então, em física, pessoal, movimento é a variação, guardem esse nome, pelo amor de Deus. Na física, pessoal, essa palavrinha variação, ela é representada, eita, mas aqui ficou feio, hein? Ela é representada pela letra delta, tá? Sempre, pessoal, sempre, de hoje até o fim do seu terceiro ano do ensino médio, esse deltazinho vai representar uma variação, tá certo? No caso do movimento, o que vai variar? Vai variar a posição espacial de um objeto ou ponto material em relação a um referencial no decorrer do tempo. Meu Deus, professor, não entendi nada. Vamos traduzir isso visualmente? Opa, tá aqui. É o seguinte, antes de falar de movimento retilíneo uniforme, eu vou utilizar essa imagem aqui para falar o que é movimento, que vai ser melhor. A definição de movimento, ela falou que era uma variação da posição espacial, ou seja, ao longo, vai ser uma variação de espaço, basicamente é isso, ok? De um objeto em relação a algum referencial em um decorrer de tempo, tá? Então, observe isso daqui. Vamos utilizar, pessoal, o conceito de referencial, gente, também vai ser muito importante. E aí, o que é referencial? Vai ser basicamente aquilo que tu vai adotar como o teu ponto de referência. Sendo assim, de uma forma bem simples, tá? Vocês vão ver isso com muito mais aprofundamento no ano que vem, mas vamos com calma. Então, o que eu chamo de referencial nada mais é aquilo que eu vou utilizar como referência. Vai ser o meu ponto de origem, o meu ponto zero, o meu ponto de referência, certo? Então, no caso desse rapazinho que está correndo aqui, ó, bem aqui é o ponto zero, onde o espaço vai ser zero e o tempo também vai ser zero, nesse caso aqui. Então, você pode perceber, pessoal, que ao longo do tempo,
1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Quanto mais o tempo vai passando, mais ele vai se distanciando desse ponto, mais a sua posição vai variando. Olha que coisa legal. Você pode ver aqui, ó, que após um determinado intervalo de tempo, ele percorreu... Aliás, tem aqui, né? Após 2 segundos, ele percorreu 10 metros. Após 4 segundos, ele percorreu 20 metros. Após 6 segundos, ele percorreu 30 metros. Mas é 30 metros em relação a esse ponto aqui, em relação a esse referencial. Tá? Quanto mais exemplos a gente for dando aqui, mais essa questão de referencial vai entrando na cabeça de vocês, porque isso é extremamente importante, tá? Continuando aqui, após 8 segundos, ele percorreu 40 metros. Então você pode ver, gente, que movimento nada mais é do que isso, ó. É uma variação de espaço em um determinado tempo. É muito bem simples, né, gente, esse conceito? Mas é um conceito que é importante que vocês levem por toda a sua vida acadêmica, tá? Pelo menos no ensino médio para frente. Beleza? Então isso que é movimento. Ficou guardadinho na cabeça de vocês? Ficou? Se ficou, agora a gente vai falar sobre os tipos de movimento. Existem vários tipos de movimentos. Existe movimento, por exemplo, que não está aqui, mas é um movimento helicoidal, que é um movimento assim, ó. Que vocês vão ver isso lá no terceiro ano do ensino médio, numa parte da física chamada de eletromagnetismo. Eu espero que vocês não esqueçam de mim nessa hora, que vai ser um tema que vocês vão gostar bastante. Então vamos lá. Mas aqui agora a gente, na verdade era para estudar só 2, mas eu botei 3. E são eles: movimento retilíneo uniforme. Gente, esse movimento retilíneo uniforme é conhecido popularmente como MRU, movimento retilíneo uniforme. Quando eu digo movimento retilíneo uniforme, eu estou dizendo que a posição de um corpo está variando através de uma linha reta, daí o nome retilíneo, certo? E quando eu digo uniforme, significa que a velocidade é constante. Professor, o que é velocidade? Calma, só guarda esse conceito por enquanto, tá? Mas basicamente, pessoal, o que eu posso dizer para vocês é que nesse tipo de movimento, em o mesmo intervalo de tempo, ele vai variar o mesmo intervalo de espaço. Eu vou repetir. Em o mesmo intervalo de tempo, ele vai variar o mesmo intervalo de espaço. Quer ver? Vamos para a prática. Visualmente é mais fácil enxergar. Olha esse exemplo aqui novamente, que eu expliquei, que eu usei para explicar o movimento. Perceba, pessoal, que ó, aqui é o referencial inicial, aqui é o ponto 0. Aqui o espaço é 0, tá? E o tempo também é 0. Professor, o que é esse ΔS aqui? Calma, a gente vai já ver. Perceba, pessoal, que após 2 segundos ele percorreu 10 metros. Certo? De 2 para 4 dá quantos segundos? Dá 2 segundos. Então, em outros 2 segundos ele percorreu quantos metros? De 10 até 20. Então, olha que legal, pessoal. Novamente, inicialmente você tinha que em 2 segundos ele percorreu 10 metros. Depois de mais 2 segundos, ele percorreu novamente 10 metros, que é aqui, ó, de 10 até 20. E aí, vamos continuar. De 4 até 6, novamente a gente tem 2 segundos. E aí, novamente, ele percorreu 10 metros, de 20 até 30. Então, gente, basicamente, movimento retilíneo uniforme é isso. Tá? Novamente, é quando um corpo percorre, em um mesmo intervalo de tempo, percorre o mesmo intervalo de espaço. Isso significa que a velocidade é constante. Calma que já a gente vai ver o que é velocidade, mas guarde isso, beleza? Outro movimento, pessoal, é o movimento circular uniforme. E aí a gente não vai se ater muito aqui, tá? Porque isso aqui é assunto de ensino médio, mas não custa nada a gente pontuar. Movimento circular uniforme, pessoal, diferentemente do movimento retilíneo uniforme, que era feito em linha reta, o movimento circular uniforme, como o próprio nome já diz, vai ser um movimento que vai formar um círculo. E o que vai ser uniforme aqui? A velocidade. No caso, velocidade radial, tá? Mas a gente não precisa se preocupar com isso agora, beleza?
Aliás, perdão, velocidade angular, ok? A velocidade radial aqui, na verdade, ela vai mudar a direção. Mas calma, vocês vão ver isso direitinho no ensino médio. Estou só pontuando aqui que movimento circular uniforme é um movimento que vai formar um círculo e tem a velocidade também constante. Daí o nome uniforme. Uniforme, na física a gente usa, quando a gente fala que uma coisa é uniforme, significa que ela não está variando, que ela é constante. Tá? Outro conceito que também é importante guardar. Beleza, e por fim, pessoal, a gente tem movimento retilíneo uniformemente variado. E agora, o que é movimento retilíneo uniformemente variado? Agora é um nome grandão, né? Esse nomezão aqui, pessoal, ó. Vale lembrar que movimento circular uniforme também é conhecido como MCU. Esse movimento retilíneo uniforme é conhecido como MRUV. Tá? MRUV. E aí, dentro desse movimento retilíneo uniformemente variado, ele pode ser acelerado ou ele pode ser retardado, tá? Tá, e o que é isso daí? O que é? Não sei, professor. Calma, vamos lá. Seguinte, no movimento retilíneo uniformemente variado, diferentemente do movimento retilíneo uniforme, que a gente tinha o mesmo intervalo de tempo, ele percorria um mesmo intervalo de espaço. Aqui já é diferente. Em um mesmo intervalo de tempo, pessoal, ele vai percorrer um espaço diferente. E aí ele pode percorrer um espaço maior, como está aqui no exemplo desse rapaz correndo, ou ele pode percorrer um espaço menor, tá? E aí, no caso desse atleta aqui, pessoal, ó, o movimento nesse caso aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado acelerado. Por que acelerado? Porque você pode perceber, pessoal, que o corpo, esse corpo aqui desse atleta, ele está percorrendo distâncias cada vez maiores, ó. Aqui no mesmo intervalo de tempo ele percorreu isso. Depois, no mesmo intervalo de tempo, ele percorreu uma distância maior. Depois, no mesmo intervalo de tempo, uma distância maior. Então, quanto mais o tempo vai passando, mais ele vai variando esse espaço. Isso significa que o movimento está sendo acelerado. Isso significa que a velocidade está aumentando, tá? Ela está aumentando por conta aqui da aceleração. Mas calma, só guarde esses conceitos que a gente vai usar isso tudo na próxima aula, que é extremamente importante, tá bom? Então vamos lá. Se em um mesmo intervalo de tempo essa variação de espaço for a mesma, aí é movimento retilíneo uniforme. Se no mesmo intervalo de tempo esse intervalo de espaço for aumentando cada vez mais, isso significa que esse corpo está acelerado, que a sua velocidade está aumentando. Mas se você, no mesmo intervalo de tempo, esse espaço percorrido ele for diminuindo, isso significa que esse corpo está desacelerado e que a sua velocidade está diminuindo. Tá? Pelo amor de Deus, gente, guarde esses conceitos aí que a gente vai usar demais. Ok? Outra parte, pessoal, que a gente tinha visto que estudaríamos na aula de hoje é repouso, tá? Na física a gente tem uma partezinha chamada repouso, que a gente vai ver que é um pouco diferente da ideia que nós tínhamos de repouso. Na física, pessoal, o que a gente chama de repouso é o seguinte: dizemos que um móvel qualquer está parado ou em repouso quando a sua posição não varia em relação a determinado referencial. O objeto móvel está em movimento quando a sua posição varia em relação a determinado referencial, que a gente já acabou de ver. O mesmo objeto pode estar em repouso em relação ao referencial e em movimento em relação a outro. Meu Deus, professor, complicou. Aí você complicou tudo. Vamos fazer o seguinte, coloquem bem aí no livro de vocês. Eu vou dar para vocês aí 20 segundos para ir buscar o livro. Bora, corre! Então vamos lá, não deu tempo de pegar, né? Seguinte, coloquem aí na página 139.
Página 139. Página 139. Na página 139 tem assim, ó, movimento e repouso. Tem uma pergunta maravilhosa que diz o seguinte: um caixote está preso à carroceria de um caminhão de transportes que trafega por uma estrada. O caixote está em movimento? E aí? Está em movimento? A resposta é depende. Depende de quê, professor? Depende do referencial. Vamos ver isso na prática? Saindo um pouco desse exemplo aqui, que eu vou deixar para vocês responderem depois, né? Que aí depende. Vamos para outro exemplo aqui, de um exemplo que é relativamente assim, tanto quanto cobrado em questões. Seguinte, tá aqui o tema, né? Tudo depende do referencial. E você pode ver, pessoal, que a definição de repouso é quando a sua posição não está variando. Como assim não está variando, professor? Que essa posição não está nem aumentando e nem diminuindo, ela está sendo constante. E que movimento é quando essa posição varia? E aí ela pode estar aumentando ou ela pode estar diminuindo. Vamos lá. Seguinte, vamos colocar, pessoal, uma pessoa aqui. Vamos colocar aqui o Superman aqui, né, que tá voando. Tá voando, ele tá levitando aqui. Não dá pra botar no chão, né, porque senão ele vai respirar essa fumaça aqui. É o seguinte, pessoal. Esse ônibus aqui, ele está com a velocidade V. Vou botar o vetorzinho aqui em cima, que no ano que vem vocês vão ver o que é essa setinha aqui em cima. Vamos dizer que esse ônibus está se movimentando para esse rumo aqui. É o seguinte, quanto mais o tempo vai passando, pessoal, vocês concordam comigo que quanto mais o tempo vai passando, mais esse ônibus vai se afastando dessa pessoa aqui? Vocês concordam comigo que quanto mais o tempo for passando, mais esse ônibus vai se afastando, né? Então, pessoal, essa mocinha aqui, ó, que tá dentro do ônibus, em relação a essa pessoa aqui que está fora do ônibus, ela está em movimento. Por quê? Porque a distância, né, esse espaço, ele está aumentando. Vocês concordam comigo? Não foi essa a definição que a gente utilizou anteriormente? Beleza, deu para entender? Dito isso, pessoal, eu quero que vocês observem esse rapaz aqui que está na frente da moça. E aí eu pergunto para vocês, se o referencial, em vez de ser essa pessoa aqui que está fora, for esse rapazinho que está aqui dentro, em relação a esse daqui, essa moça vai estar em movimento ou ela vai estar em repouso? Deu tempo pensar. Deu tempo pensar que vocês são maravilhosos. Seguinte, pessoal, em relação a esse rapaz que está dentro do ônibus, essa mocinha, ela está em repouso. Por que ela está em repouso, professor? Olha a definição de repouso. A definição de repouso diz assim, ó. A gente chama que a gente diz que um móvel qualquer está parado ou em repouso quando a sua posição não varia em relação ao referencial. Então, se eu utilizar esse referencial aqui, ó, a posição dessa moça aqui não vai variar. Ao longo do tempo, ela nem vai aumentar e nem vai diminuir, ela vai se manter constante. Porque o rapaz está na frente dela, né? Então, vamos supor que essa viagem que seja de, sei lá, 10 minutos. Depois de 10 minutos, se nenhum dos dois tiver descido do ônibus, a distância entre eles vai continuar a mesma. Então, significa que, em relação ao rapaz, a mocinha está em repouso. É um conceito extremamente importante, que às vezes vai bugar um pouco o nosso cérebro, tá? Mas aí, vamos voltar aqui pro exemplo que eu dei no livro, né? Que diz assim, um caixote está preso à carroceria de um caminhão de transportes que trafega por uma estrada. O caixote está em movimento? Depende do referencial. Se o referencial for uma pessoa que está dentro do caminhão, ao longo do tempo, pessoal, a distância entre o caixote e a pessoa que está dentro do caminhão, ela não vai mudar se o caixote estiver preso. Se o caixote estiver bem preso ali no caminhão, não vai mudar. Depois de 2 horas de viagem, o caixote, em relação à pessoa do caminhão, vai estar na mesma distância. Então, em relação à pessoa dentro do caminhão, o caixote está em repouso, está paradinho.
Só que, se você pegar uma pessoa que está fora do caminhão, quanto mais o tempo vai passando, mais esse caminhão vai se afastando da pessoa. Significa que a posição está variando. E quando a posição varia, está em movimento. Então, gente, tá aí o porquê do título, né? Tudo depende do referencial, ok? E aí a pergunta do milhão. Ao dormir, uma pessoa que está em total repouso, dormindo, quietinha, embrulhadinha não, porque aqui em Teresina não tem como. Que a pessoa está lá bonitinha, deitadinha, não está se mexendo, está em total repouso. Eu posso dizer que essa pessoa está em total repouso em relação a qualquer referencial. Ela está dormindo, quietinha. Eu posso dizer que ela está em repouso em relação a qualquer referencial. A Terra, a Lua, ao Sol, e aí? Vou dar para vocês aí 10 segundos para vocês me responderem. E a resposta é a seguinte. A resposta é, por incrível que pareça, não. Se eu adotar qualquer outro referencial, pessoal, essa pessoa ela pode estar em movimento, tá? Se eu adotar como referencial a cama que a pessoa está dormindo, ela está em repouso. Por quê? Porque ao longo do tempo a distância entre a pessoa e a cama não vai se alterar. A menos que a pessoa acorde, né? Mas vamos supor que ela está dormindo, ok? Então, ao longo do tempo, a distância entre a pessoa e a cama é constante. Então, em relação à cama, ela está em repouso. Só que vamos viajar legal? Vamos dizer que o referencial é Marte. Pessoal, se eu pegar como Marte como referencial, ao longo do tempo, essa pessoa ela está se afastando de Marte. Como assim, professor? Esse movimento aqui, pessoal, é um movimento de translação, que é um movimento que a Terra faz em torno do Sol. E esse movimento que ela faz em torno do Sol, pessoal, é de uma velocidade absurda de nada mais nada menos do que 107 mil quilômetros por hora. Então, a cada hora, essa Terra percorre uma circunferência ao redor do Sol de 107 mil quilômetros. Né? Então, é uma distância absurda. Então, se eu pegar como referencial Marte, que tem uma velocidade de translação diferente da velocidade de translação da Terra, quanto mais o tempo for passando, mais essa pessoa pode estar se aproximando ou se afastando de Marte, tá? Dando uma viajada bem legal. Mas vamos usar uma coisa mais simples, vamos usar como referencial a Lua. Pessoal, a Lua, ela só... Vamos lá, deixa eu ver aqui a melhor maneira de explicar isso. A Terra, pessoal, ela dá uma volta aqui em torno dela mesma. E essa velocidade, pessoal, é de 1.700 km por hora, tá? Então, uma pessoa, se eu adotar aqui como referencial a Lua, e essa pessoa está aqui, né, virada para a Lua, depois de 12 horas, a Terra vai para cá, né, ela vai para cá. Então, em referencial à Lua, o que foi que aconteceu? Se afastou. Então, se eu usasse como referencial a Lua, essa pessoa estaria em movimento, mesmo dormindo. Então, por que é importante falar isso? Porque, gente, tudo depende do referencial, tá? Eu espero que esse conceito tenha ficado aí para vocês. Mas ficou, porque vocês são tops demais. Agora é o seguinte, a gente vai falar sobre corpo extenso e ponto material. Pessoal, olha que coisa maluca. Ao mesmo tempo, um corpo pode ser tanto um corpo extenso quanto um ponto material. Calma, vamos ver por quê. Seguinte, o que é corpo extenso? Corpo extenso, pessoal, é todo corpo cujas dimensões são comparáveis às escalas envolvidas. Nesse caso, elas não podem ser desprezadas. Alguns exemplos. A Terra em relação à Lua. O movimento de um caminhão saindo de uma garagem. Uma pessoa entrando em uma balsa. Então, nesses tipos de exemplo aqui, pessoal, as dimensões elas não podem ser desprezadas. E aí, quando que essas dimensões podem ser desprezadas, professor? No ponto material, que diz o seguinte: é todo o corpo cujas dimensões podem ser desprezadas em relação às distâncias envolvidas. Exemplos: a Terra se movendo em torno do Sol.
Pessoal, como a Terra e a Lua elas estão muito próximas e elas são muito grandes, não dá para a gente desprezar o tamanho da Lua, tá? Mas imagina que a gente está fora da Terra, bem longe. Se a gente estiver bem longe e a gente vê assim de muito longe o movimento de translação, que é o que a Terra faz ao redor do Sol, você pode desprezar totalmente o tamanho da Terra. Por quê? Porque em relação ao Sol, a Terra é completamente insignificante. Ela é só um pontinho bem insignificantezinho. Então, de perto, você vê a Terra gigantesca. Quanto mais você vai se afastando, mais essa Terra vai ficando pequenininha. Então, a gente vai utilizar essa definição aqui, ó. Essa definição tanto de corpo extenso quanto em corpo material, quando a questão der esse tipo de exemplo aqui, ó. Desse tipo de exemplo aqui. Se a questão falar de alguma coisa que está acontecendo bem próxima, tipo assim, ó, um caminhão de 50 metros passando aqui sobre um conjunto de casas. Então significa que a pessoa que está aqui nesse problema, ela está perto. Ela está vendo isso tudo de perto. Não se preocupe não, que isso vai ficar extremamente claro nas questões, tá? Pode ficar tranquilo. Então, tá aqui. Agora, se a questão falar que uma jamanta, foi esse exemplo que ele deu? É, né? Ele disse aqui que uma jamanta saiu de São Paulo e chegou até o Rio de Janeiro. Pessoal, para ver uma jamanta saindo de São Paulo e indo até o Rio de Janeiro, para a pessoa ver todo esse movimento, ela só pode estar muito longe do que está acontecendo. E aí, nesse caso aqui, a gente despreza completamente o tamanho dessa jamanta. A gente trata ela como se fosse um corpo pequenininho, que é nesse caso aqui, tá? Vamos lá, outro exemplo. Imagina que esse caminhão aqui, pessoal, está passando em uma rua e tem uma pessoa vendo aqui tudo que está acontecendo, tá? Passando por uma rua, pessoal, a gente não pode desprezar o tamanho desse caminhão aqui, ó. Esse caminhão ele tem um tamanho, ele tem um comprimento aqui, um comprimento que eu chamei de comprimento C. Então a gente não pode desprezar as dimensões dele. Agora vamos imaginar esse caminhão fazendo uma viagem de 20 mil quilômetros, não, 20 mil não, aloprei, de 200 quilômetros. Gente, um caminhão comparado com 200 quilômetros, se você vê de longe, você enxerga só esse pontinho aqui, ó. E se enxergar, você enxerga só o pontinho aqui. Então a gente despreza totalmente o tamanho desse corpo aqui, e aí ele deixa de ser um corpo extenso e passa a ser um ponto material. Porque em comparação ao que está acontecendo, que a questão vai deixar isso claro, pode ficar tranquilo, que a gente vai ver isso na aula da próxima segunda, a gente vai resolver algumas questões, vocês vão ver que isso vai ficar extremamente claro. Então esse caminhão aqui, em relação a toda essa extensão de 200 km, é completamente insignificante e a gente pode desprezar as dimensões dele e tratar como só se fosse um pontinho. Beleza? São conceitos um tanto quanto simples, né? Menos um pouco de repouso, mas que vocês vão ver que vão ser essenciais na hora de resolver questões. Beleza, pessoal? Então a gente vai encerrando por aqui, tá bom? Na aula de quarta-feira a gente vai falar sobre velocidade e aceleração. Certo, pessoal? A gente vai ficando por aqui, fiquem bem e até a próxima.